Boa tarde. Boa tarde, Grazi. Seja muito bem-vinda. Quero convidar todas vocês, sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de Mesa das Mulheres. Quero convidar todas vocês a desacelerar, pausar o que você está fazendo, se for possível, é claro. Só não para se estiver dirigindo, se estiver fazendo outra coisa, te dá esse luxo, te dê esse luxo. Porque parar, hoje em dia, é o novo luxo. Então, se você tem essa bênção de poder parar agora, pare. Pare tudo o que você está fazendo. Parar intencionalmente já abre uma porta, abre um universo de possibilidades que sempre estiveram diante de nós. Mas pelo fato de a gente não parar, muitas vezes a gente nem percebia. Então eu quero convidar vocês a parar e respirar. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez. Sente o teu corpo relaxar. Sente o teu pulmão encher de ar e esvaziar de ar. Inspira, respira. Sinta a respiração. Sinta a vida fluindo através da tua vida. Isso é Deus, aqui e agora. Ele está, ele esteve, sempre estará aqui e agora. Isso é significado de eternidade. É o aqui e agora. E já começa a agradecer. Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom. E sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia que não tem fim. E se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque hoje nós acordamos e nós recebemos uma nova oportunidade de viver, de agradecer, de amar, de se alegrar. Que a partir deste momento a gente deixe todas as distrações de lado para sentir a tua presença. Ela é palpável nesse ambiente. Obrigada, Pai, pela vida dessas mulheres que estão aqui. Obrigada, Pai, pela minha vida. Obrigada também, Pai, pela vida de todas as mulheres que ainda chegarão aqui no nosso tempo de mesa, que serão alcançadas pelo teu amor, assim como eu fui e muitas outras mulheres também foram. Nós declaramos aos céus e terra que muitas e muitas e muitas almas serão atingidas pelo teu amor, que muitas outras mulheres serão atingidas pela alegria de viver, estar. Obrigada, Pai, porque hoje nós acordamos, hoje é sexta-feira, estamos iniciando um final de semana abençoado. Ministra nos nossos corações, nos traga uma nova visão, uma nova percepção das coisas, que ontem a gente não percebeu, mas que hoje nós estamos aqui de coração aberto para perceber. Que a primeira pessoa a ser ministrada seja eu através dessa palavra. E que essa palavra saia como uma flecha atingindo o teu coração, o coração que está do outro lado da tela, assim como o meu é tocado todos os dias pela palavra. Que o teu também seja tocado pela palavra, aqui e agora. Amém. Respira fundo mais uma vez. É impossível não sentir quando a gente para. Só não sente quem não para de verdade. Como eu falei, parar é um luxo. O novo luxo desse tempo é fazer as coisas que o dinheiro não compra. E parar
é uma coisa que dinheiro nenhum compra. Quanto tempo eu não sabia o que era isso e só percebi o valor que isso tem quando comecei a parar. E o quanto a gente pode sim e deve se sentir agraciada de hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia, ter momentos que a gente pode parar e não pensar em nada. Só respirar e estar no momento presente. Se hoje vocês intencionalmente ainda não fazem isso, façam esse exercício. Façam, vale a pena. Nós estamos encerrando uma semana e estamos também encerrando um tempo no Tempo de Mesa. O Tempo de Mesa fez 1 ano essa semana, 1 ano que nós iniciamos essa jornada de encontros de segunda a sexta, ao meio-dia. E nós estamos indo para um novo tempo no Tempo de Mesa. Eu estava viajando, meu marido não me passou ainda como vai ser esse novo tempo do Tempo de Mesa das mulheres, porque pelo que ele me passou, o Tempo de Mesa dos homens, eu disse, olha, não dá para aplicar exatamente isso no Tempo de Mesa das mulheres, porque é masculino, né? Então a gente vai transformar algumas coisas, vai mudar alguns pontos ali do Tempo de Mesa dos homens para trazer para o Tempo de Mesa das mulheres. Então, algumas coisas vão mudar. A gente, essa semana, vai encerrar essa passagem de Mateus. Não sei ainda como é que a gente vai iniciar na semana que vem. Ainda estou organizando isso e meditando nisso, mais em silêncio. Então, é isso, mulheres, as informações do dia de hoje. Quem gostaria de ler a nossa passagem de hoje? Continuando, Mateus 8, 23. Eu posso ler, Cris. É do 23 ao... Pode ler 23 e 24. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Continua, continua. Vai o E 25 também. os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. Pode continuar todo? O que tu compreende dessa leitura que tu fez agora, Rafa? Antes de manhã eu meditei nela. E aí veio muito sobre, quando fala sobre levantou uma tempestade, vem falando sobre os desafios. Então, quando a gente traz para a nossa realidade, né? E depois ele fala assim, ele, porém, estava dormindo. Então, Jesus, ele sabia tanto quem ele era, sabia de quem ele era filho, a identidade dele estava tão firmada, que ele estava descansando. E quantas vezes ele nos relembra, todos os dias, que, a depender dos nossos desafios, a gente pode sentir, que ele trouxe também aqui para mim sobre as emoções para esse tempo. Então, quantas vezes a gente está tão caracterizado nas nossas emoções que a gente acaba não sendo observador. E aí realmente vem os desafios e a gente fala, nossa, eu vou morrer. A tempestade está tão grande que o barco vai virar. Quando na verdade ele fala, descansa. E o descansar dele não é sobre não sentir, é sobre a gente não se caracterizar e a gente não deixar que as emoções elas façam com que ela se torne a nossa própria identidade. Então, eu acredito demais sobre a comunidade, ela me trouxe isso, né? Para quem ainda não participa, para quem não sabe, Cris, ela lidera a comunidade Essência. E no mês que a gente... Eu tô assim, cansando por causa da gestação, tá? A gente já tá com 32 semanas e aí tá a Cecília aqui dando vários chutinhos. Mas quando a gente falou sobre o jejum raiz, veio muito sobre o princípio da soberania.
Então, quando a gente sabe quem Deus é e a gente firma a nossa identidade nele, pode vir qualquer desafio. E o desafio não é que a gente não vai sentir, porque a depender dos nossos conflitos internos, a gente vai sentir, porque a gente está viva, né? E você reforça muito sobre isso, sobre a gente estar viva. Mas quando a gente sabe quem ele é, a gente não pode se limitar apenas às nossas experiências que a gente já passou com ele. Porque olha que lindo, Deus ele é. E ele nunca vai caber dentro daquilo que a gente pensa ou daquilo que ele já realizou na nossa vida. Então, para mim, veio muito isso, sabe? Que a tempestade são os desafios e que, por mais que a gente sinta o barco e que a gente pense que a gente vai morrer, porque realmente a gente sente são questões emocionais, a gente não pode deixar que essas emoções elas tirem o controle da situação, porque só ele está no controle da nossa vida. E a gente descansa. Então, foi isso que veio muito forte sobre emoções. Pronto, a gente já pode terminar o tempo de mesa aqui. Ai, que mulher maravilhosa, gente. E é exatamente sobre isso. A tempestade, ela fala sobre as nossas emoções. E o quanto nós estamos, muitas vezes, identificados com elas, fundidas nas emoções. Jesus aqui, ele ensina a gente a não se fundir com as emoções. A gente pode e deve sentir as emoções, porque maturidade é sobre a gente ter inteligência emocional para lidar com as coisas e não se fundir com elas, com os acontecimentos. Na maioria das vezes, a nossa falta de maturidade emocional para lidar com as coisas faz com que a gente fique com as emoções e muitas vezes que a gente até rejeite as emoções porque a gente acha que é errado, que é pecado, que vai para o inferno por sentir uma raiva. Pelo contrário, a gente não vai ir para o inferno por sentir raiva, a gente vai crescer espiritualmente por aprender a governar as emoções, exercer domínio próprio sobre as emoções. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, quem nós somos? Nós somos os discípulos de Jesus. Então, a gente segue Jesus na jornada, na caminhada, na travessia, bem como a gente estava trazendo hoje. A gente segue ele. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Lá na jornada, para quem não sabe, a gente viveu no último final de semana a jornada da alma feminina. Eu acho que foi a minha, sei lá, sexta ou sétima jornada, não me lembro mais. Mas toda jornada que a gente faz, que é o retiro esse de mulheres, que é 3, 4 dias ali no final de semana, eu acesso algo. E como eu ia falar, eu ia ministrar, falar na jornada, Jesus me trouxe algo muito forte sobre a identidade, a nossa identidade e a nossa identificação com as coisas. E o quanto a gente não saber discernir os sentimentos e interpretar e deixar eles fora da gente faz com que a gente caia e se machuque, sabe? E andar com Jesus não significa que a gente não vai sentir nada. E aqui, nesse primeiro trecho, já fala. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Tem muitas mulheres aqui que seguem Cristo, seguem Jesus. Então, vai haver tempestade. Não é porque não segue Jesus que não vai ter tempestade. Só que a gente se ilude, a gente vai lá e conhece Jesus e fala, meu Deus, agora vai ser só alegria minha vida. E de fato é muito melhor a gente andar com Jesus para aprender a lidar com a raiva, com o medo, com a nossa loucura interna, do que sem ele, porque eu não sei nem como é que era a minha vida sem ele antes. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, ele entrou no barco, a gente segue ele. Ele atravessou o deserto, a gente segue ele. Qualquer lugar que a gente está de mão dada com Jesus, andando com ele, estando nele, a gente vai passar pelos desafios. Estar com Jesus não significa que a gente não vai ter desafio. Isso é uma mentira, é uma ilusão, é uma distorção da realidade. Nós teremos sim desafios, mas pelo fato de estar de mão dada com a verdade, isso faz com que a gente supere os desafios e aprenda a lidar com eles. Aí vamos seguir ali. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Então, entrando ele no barco, nós seguindo ele para entrar no barco, teve tempestade. Teve.
É natural que tenha, porque nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo a receber instrução e seguir instrução, aprendendo a ter discernimento e compreensão das coisas que estão acontecendo. Então, abateu-se sobre o mar de uma forma que as ondas inundavam o barco. A água fala muito sobre emoções. Pode ver. Quando a gente sente uma raiva repentina, às vezes não dá vontade de chorar. O que é o choro? Não é água? É a expressão de uma emoção que a gente está sentindo. Uma expressão de uma emoção que era para estar fora da gente, que é uma interpretação de um sentimento, mas a gente colocou dentro da gente. E tá tudo bem, porque a gente está aprendendo a lidar com as nossas emoções. Repete assim, ó, tá tudo bem. Fala, fala, fala. Tá tudo bem sentir raiva. Tá tudo bem sentir medo. Desde que o medo fique fora de ti, não dentro de ti. Porque se o medo toma conta do teu coração, só ladeira abaixo. Então, nós entramos no barco com Jesus e as nossas emoções, os sentimentos são a água que está fora. A água está fora. A gente está ali no barquinho com Jesus, né? Todos, né? Ali no barquinho. E tá balançando. E dependendo do nível de inteligência emocional que a gente está e maturidade para lidar com as coisas, esse barquinho ele pode dar uma sacudidinha, ele pode dar uma sacudidona, pode virar. Tudo depende do nível de inteligência emocional que a gente está desenvolvendo ou querendo desenvolver. Tudo depende de nós. Deus já fez tudo. Ele só não faz a nossa parte. A nossa parte só compete a nós mesmos. Seguindo ali. Jesus, porém, dormia. O que é dormir? No nosso entendimento, é descansar. Ele viu o circo pegar fogo, a tempestade, a loucurada, e o que ele fez? Ele descansou. Essa é a postura da filha amada, do filho amado de Deus. Tá havendo uma tempestade fora? Descansa, porque afinal de contas ela tá fora. Aí, quando eu tomo uma atitude de descansar, vendo o circo pegar fogo, eu descanso e o discernimento vem naquele instante como uma revelação. Porque se a gente deixa que permite a palavra certa, se nós permitimos que essa tempestade caia para dentro do nosso barco, a gente se afoga. Tem mulheres aqui se afogando. Porque permitiram que os sentimentos, que é o sentimento, ele é uma interpretação da realidade fora. E se a gente permite que essa tempestade entre no nosso barco, a gente se afoga e nem vê. Então, qual é o nosso papel? Tô vendo o circo pegar fogo, tô vendo assim, ó, o barco tá balançando, tá querendo afundar, eu vou descansar. Eu vou descansar. Vou pegar meu travesseiro, vou descansar. Ou eu vou descansar fazendo as coisas que eu preciso fazer. Cada uma sabe o que é o seu próprio descansar. O meu descansar é diferente do descansar da Rafa, da Luciana Guiar. Cada uma descansa de uma forma aqui. Então eu tô vendo, tô interpretando a realidade, tá tudo louco fora de mim. Eu vou descansar em Jesus, porque vai vir uma revelação para eu aprender a lidar com isso. Porque eu estou de mão dada com Ele. Então, eu vou atravessar a tempestade com Jesus, se eu descansar com Ele. Porque Ele está nos dando a instrução ali. Ele dormia, ou seja, ele descansava no meio da tempestade. Quantas tempestades eu já passei, e o fato de esse exercício que eu faço com vocês quando a gente inicia o tempo de mesa. Gente, eu posso aqui estar entregando uma revelação poderosa para você, só vai receber quem está descansando. Se tu tá fazendo outras coisas, tu não recebe. Tu recebe um fragmentinho assim, ó, da revelação. Por isso que a gente fala, para o que tu está fazendo, para tu receber a completude da revelação. Eu já fiz das duas formas. Eu já estive em partes assistindo algo, eu já estive completa assistindo algo. E a revelação, ela vem totalmente diferente. A gente pode receber uma parte ou a gente pode receber tudo. Então, no meio da tribulação,
quando a gente está com Cristo e em Cristo, a gente vai descansar para aprender a lidar com as coisas. A mulher sábia, ela é prudente, ela respira fundo e deixa as coisas fluírem e acontecer. Eu não estou falando isso porque eu estou santa. Eu também estou aprendendo a lidar com as minhas emoções. Todos os dias eu tenho oportunidades, diariamente, para aprender a lidar com as minhas emoções. Tem dias que dá vontade de desistir? Sim. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo para vocês. Às vezes eu sinto mais vontade de desistir do que permanecer. Mas isso também faz parte do processo. Sabe por quê? Porque vão aparecer outras mulheres que têm o mesmo sentimento. Meu Deus, eu tenho muito mais vontade, às vezes, de desistir do que permanecer. Eu falo, fique em paz. Isso acontece comigo também. Faz parte do processo. Nós estamos aprendendo. A gente nunca ouviu falar sobre essas coisas que a gente está falando agora. Então, tá tudo bem. Repete comigo, tá tudo bem. Olha, gente, eu falo tá tudo bem, eu repito essa frase para mim, eu chego assim, ó, relaxar assim, ó. Tá tudo bem. Eu tô aprendendo a permanecer. Eu tô aprendendo a permanecer. Tá tudo bem sentir vontade de desistir, ó. Eu senti vontade de desistir. Sentimento é o quê? É uma interpretação do que está fora de mim. Eu estou vendo as coisas acontecer. Dá vontade, sim, de desistir. Só que o meu papel, a minha escolha, a minha decisão de filha amada é permanecer independente de qualquer coisa. Senti vontade de desistir. Senti vontade de me jogar fora do barco e morrer afogada de uma vez. Ah, vou me matar de uma vez. Tá difícil hoje, Jesus. Aí eu descanso. E eu sou assim mesmo, eu falo, tá difícil hoje, Jesus, eu vou me afogar de uma vez. Vou sair daí, vou pular desse barco, vou me afogar. Ele diz, descansa, respira, respira fundo. E eu vou lá, tá bom, mais um pouquinho. É sobre permanecer. Essa palavra, ela fica como um eco, assim, ó. É sobre permanecer. Vocês estão aprendendo a permanecer diante dos desafios. E isso é o significado de realmente a gente estar andando com Cristo. Não é sobre nunca sentir as coisas, é sobre sentir as coisas e não grudar nelas, não ser um com elas, não estar identificado com elas. Eu sinto vontade de desistir, mas eu só sinto a vontade de desistir, eu não fico agarrada na vontade de desistir. Eu sinto a vontade de desistir e eu permaneço na mesma caminhada. Eu não permito que essa vontade de desistir tome conta do meu ser, porque senão eu desisto mesmo. E o fato de a gente não ter esse ambiente que a gente pode ser vulnerável, a gente pode expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos, eu não tinha isso antes. Eu muito orei e declarei aos céus para ter, e hoje a gente tem. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é: se permitam sentir e expressar as emoções de vocês. Hoje de manhã, no meu momento ali com Deus, eu respirava, eu falava assim, nossa, quanto eu orei por estar vivendo exatamente o que eu estou vivendo hoje. A realidade que eu estou vivendo hoje, que eu me permito sentir as minhas emoções, eu me permito viver as minhas emoções e aprender a crescer com elas. Tudo está disponível para nós. Absolutamente tudo está disponível para nós. E os discípulos falaram assim, foram lá acordar Jesus. Jesus! A gente vai morrer, Jesus! Quantas de nós a gente ainda não fez isso? Ô, Jesus, pelo amor de Deus, eu vou morrer aqui. Tá difícil, tô sentindo uma coisa aqui dentro, ó, parece que eu vou morrer a qualquer momento. Pelo menos comigo acontece, né? Eu falo a verdade, é assim, ó, é quase todo dia ainda. Ultimamente, quase todo dia que eu vou para Jesus, Jesus, eu tô com a sensação que eu vou morrer. Tu tá certa. Mais um pedacinho da mentira que tu carregava tá morrendo. E aí eu me acalmo, eu respiro. Ai, obrigada, Jesus, que mais um pedacinho da mentira que eu carregava tá morrendo.
Se for para tu desistir, desiste dessa mentira. Ontem eu não falei sobre a cura da minha visão que eu tive? Eu desisti de uma mentira que eu carregava. Eu desisti de uma crença que eu carregava. Por isso que muitas vezes o fato de a gente não ter discernimento das coisas, a gente acha que desistir é sobre desistir do nosso processo, mas não, é sobre desistir das mentiras que a gente contava para nós mesmos e acreditava nelas. Eu voltei durante a viagem, agora, descendo de São Paulo, começou a queimar o meu pulmão, mas queimar parecia assim, ó, fogo, sabe? A sensação de gripe, sabe? Mas eu digo, eu nunca fico doente, isso não tem nada a ver com o meu corpo físico. Tem algo para ser liberado através dos meus pulmões, da minha comunicação. Então, se a gente não tá presente, sabendo quem a gente vai lá e toma um negócio para gripe, sendo que não é sobre gripe. E está sendo liberado algo realmente. Então, esse período do ano é um período que naturalmente a gente acha que uma mudança de clima exterior afeta o nosso interior. Gente, quem é filha tenha consciência que não existe nada de fora que afete o que está dentro. Nós temos o poder de mudar atmosferas. Aí a filha amada fala assim, ó, mudou a temperatura e eu fiquei esfriada. Não, tem algo para ser revelado através dessa doença, dessa enfermidade que acomete o seu corpinho. Porque o nosso corpo é um reflexo das nossas emoções e do espiritual. Então, quando nós estamos presentes, a gente começa a perguntar: sinto o cheiro de cura, de revelação. Pai, pode começar a me entregar aí que eu estou aberta para receber. E naturalmente as coisas vão sendo liberadas através de nós. Isso é andar como filha, escutar como filha e ver como filha. E aos pouquinhos, desde quando eu percebi que estava saindo algo de mim, começou a vir coisas da minha infância a respeito dos pulmões. Eu fui a criança que era fumante passiva. Os meus pais fumavam na mesa da cozinha. E eu tive ranço de cigarro até os meus 30 anos, quando eu comecei a sair e fumar em festa. Então, o que está para ser liberado aqui não foi o que eu comecei a fumar nos meus 30, foi quando eu comecei a fumar dentro da barriga da minha mãe. Então, tem algo que Jesus quer eliminar dos nossos pulmões. Geralmente, pulmão tem a ver com a comunicação, com a nossa fala. E o que a gente chama de inimigo, que ele prende a gente em vícios, os nossos pais ficaram presos em vícios, por exemplo, o cigarro, eles não deram conta de discernir e acessar o que eu e nós estamos acessando neste tempo. Nós estamos acessando com discernimento, porque nós escolhemos estar nesse ambiente de crescimento. Então, o que foi liberado, uma parte do que está acontecendo em mim, que estou sendo curada, hoje de manhã, gente, eu puxei um negócio e veio um troço assim, ó, para fora de mim. Jesus me falou, eu estou curando o teu pulmão. Porque antes de fumar, aos 30, tu fumava dentro da barriga da tua mãe. Então, eu estou para liberar algo que a tua mãe não deu conta de curar, o teu pai não deu conta de curar. Eles fumavam na mesa da cozinha quando eu era criança. A minha irmã do meio teve problema, teve que ficar internada por conta do cigarro dos meus pais. E eu não estou aqui para desonrar eles, eu estou aqui para compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que vocês também podem ter passado por isso, assim como eu. Então, que haja agora uma libertação em massa, que a gente não olhe para os nossos pais com um olhar de julgamento, olhe com um olhar de compaixão e misericórdia, porque eles não deram conta de acessar aquilo que nós estamos acessando agora. Gente, eu tô com 38 anos, eu estou acessando isso agora. Agora. Agora eu estou liberando dos meus pulmões algo que os meus pais não conseguiram libertar e liberar. Agora. Então, quem sou eu para julgar os meus pais? A minha mãe morreu com 31 anos, AVC, por conta do cigarro. Ela fumava 2 carteiras de cigarro por dia. De novo, vou repetir. Pulmão, comunicação, fala, voz. O inimigo tentou roubar, mas ele não conseguiu. Acaba em mim, termina em mim. Todas as vozes
que era para ser libertados, que era para ser liberados através da minha família, da geração que veio antes de mim. Não foi, mas a partir de mim vai ser. Se tem alguma mulher aqui que tem algum problema com cigarro, ou que os pais tiveram problema com cigarro, olha para isso com amor, acolhe isso com amor. Eles não tiveram culpa. Nós também não tivemos culpa. Eu olho para mim e eu digo assim, antes eu culpava a minha versão de Cris, que começou a fumar em festa, mesmo odiando o cigarro. Eu acolhi aquela minha Cris. E eu falei para ela, tá tudo bem, tu precisou passar por isso. Talvez, se tu não tivesse experimentado isso, tu não estaria agora acessando isso com Jesus. Para te libertar e ajudar a fazer com que outras mulheres também vejam isso com olhos espirituais. E eu só consigo agora, Rafaela Borges, ver as coisas com olhos espirituais porque eu parei de querer enxergar as coisas com as minhas vistas humanas. E aos pouquinhos, tudo vai se curando, tudo vai se libertando, tudo vai saindo da gente. Conforme a gente vai amando os nossos processos e não rejeitando eles, amando as nossas dores, eu amo a minha dor porque eu aprendo e cresço com ela. Obrigada, Jesus. Eu reconheço todos os esforços que a minha mãe fez para parar de fumar, quando ela descobriu que o cigarro estava matando ela. E assim a gente para de julgar. Durante tanto tempo eu julguei, ainda julgo, meu pai ainda é vivo, mas ele ainda é viciado na carteira de cigarro, uma por dia. E eu sinto hoje, porque eu acessei isso na jornada da alma feminina, dentro de um retiro, né? Uma trilha que a gente fez, eu acessei isso, que o quanto era difícil para ele. E ele fumava porque era muito difícil. Ele fuma porque é muito difícil. Lidar com a vida. Lidar com os desafios. Meu pai é batizado, ele é convertido. Só que ele ainda não conhece o amor de Jesus. E tá tudo bem. Eu não tenho que julgar ele conhecer ou não. A gente não deve julgar as pessoas conhecer ou não o amor de Jesus. Nosso dever é ser os frutos. Amar. Porque com julgamento a outra pessoa nunca vai ser liberta. As outras pessoas, elas só serão libertas com amor. E hoje eu olho para o meu pai, olho para minha mãe. Hoje eu tive uma longa conversa com Deus de manhã. E eu consegui pela primeira vez olhar para minha mãe e para meu pai com amor. Amor pelos vícios deles, porque eu só julgava. Aí a gente se acha uma baita de uma cristã, maravilhosa, alecrim dourado. Só que não. Eu ainda me vi julgando os vícios dos meus pais. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe um julgamentinho, julgamentão. Eu estava julgando. Que vocês percebam nesse tempo de mesa, nesse dia de hoje, que a gente não é tão alecrim dourado, tão maravilhosa quanto a gente imagina ser. Nós somos filhas amadas, sim. Nós somos escolhidas, sim. Nós somos sábias, sim. Mas permita que Deus invada o teu coração no dia de hoje e que tu perceba que tu estava nesse lugar de apontamento e julgamento. Honrar o pai e a mãe significa olhar para eles e respeitar as escolhas deles, porque eles fizeram o máximo que eles podiam fazer. E eles deram o melhor que eles podiam dar dentro das condições que eles tinham. Às vezes a gente olha para os vícios dos nossos pais, independente do vício que seja cigarro, que seja bebida, que seja comida, que seja um boteco, não interessa o tipo de vício que os nossos pais tenham. Se a gente olhar para esses vícios com amor, a gente consegue identificar na gente os nossos vícios. E a gente se liberta dos nossos vícios. Muitas vezes, quem tem vício com o cigarro, por exemplo, eu não tive vício com cigarro, mas eu já tive vício com a comida. A gente vai descontar as emoções que a gente não sabe lidar em alguma coisa. E a gente vai abrir a boca para julgar sem nem perceber os vícios das outras pessoas.
Que nós não sejamos, neste tempo, as filhas amadas do Pai, que abrem a boca para apontar e julgar os vícios dos outros, mas que a gente reconheça em nós mesmos os nossos vícios. Vícios de fofocar, de apontar, de resmungar, de murmurar, vício até mesmo de não reconhecer o quanto os nossos maridos às vezes estão lutando por nós. Isso também é um vício. O não reconhecer o que o outro faz também é um vício. Deixa que o Espírito Santo toque o teu coração agora e te revele que você está viciada. Assim como ele tocou o meu coração e me mostrou os meus vícios. Respira fundo. Pai, eu agradeço. Agradeço profundamente por essa palavra, por essa mensagem que tu nos trouxe. Espírito Santo, toca o coração das tuas filhas assim como tu está tocando o meu agora. Que a gente perceba no presente onde nós estamos viciadas, onde nós estamos alojadas, onde nós estamos sendo julgadoras dos vícios das outras pessoas, onde nós estamos sendo apontadoras dos nossos pais, das pessoas que passaram pela nossa vida. Pai, nos ensine a amar como tu nos ama. Nos ensine a enxergar como o Senhor enxerga, como o Senhor nos vê. Nos ensina, Pai, a ouvir como tu quer e não como a gente quer. Nos ensine, Pai, a sentir a tua presença em níveis que a gente ainda não sentiu. Obrigada, Pai, por esse tempo de mesa que nos ensinou, me ensinou muito. Eu encerro esse tempo com muita gratidão, com honra. Esse 1 ano que nós estivemos juntas aqui, nós crescemos, nós evoluímos, nós aprendemos. Algumas passaram, algumas ficaram, mas o que importa realmente é que a gente aprendeu a permanecer. Obrigada, Pai, por esse tempo precioso. E que esse novo tempo, do tempo de mesas, ele venha repleto de mais aprendizado, instruções, crescimento, amadurecimento. Obrigada, Jesus, por nos ensinar a ser filhas, nos ensinar a ver e escutar como tu faz, como tu fez. Eu declaro que esse novo tempo, do tempo de mesa, nós iremos para um novo nível de maturidade emocional e espiritual. Que sejamos intencionais neste novo tempo, para sentir e viver o que Deus escreveu para nossa história. Amém. 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 Alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, Jesus! Gratidão, que venha muitos e muitos e muitos anos.
Creio que Deus tem grandes coisas ainda para fazer nesse tempo de mesa e muitas mulheres que hão de vir para poder compartilhar desse momento precioso que nós temos. Eu não ia falar, sabe? Ai, mas parece que a gente já viu, acho que uns 10 anos nesse tempo de mesa, para quem tá desde o começo. E eu sou muito grata, de verdade, porque é muito lindo ver o que Jesus ele fez, está fazendo e fará, sabe, ainda. Quando a gente para pensar um pouco sobre como a gente começou, assim, esse tempo de mesa, pelo menos eu olho muito, assim, para como eu comecei aqui e ver o quanto Deus ele tem feito nas nossas vidas, realmente me emociona muito e me traz um sentimento muito bom de gratidão, porque não é sobre o tempo de mesa, não é sobre a Cris, não é sobre a Carol, ou Jennifer, ou qualquer pessoa, ou qualquer mulher que está aqui, mas sobre o que ele faz através da nossa vida. Eu lembro que quando eu comecei, eu queria muito estar nesse local, só que eu nunca me senti muito pertencente, por mais que as mulheres sempre me abraçaram, né? Cris sempre me abraçou. E eu lembro algo que Cris falou assim para mim uma vez. Ela pediu para abrir o tempo de mesa e eu falei, meu Deus, eu não tenho nem capacidade, eu me batizei recentemente, não sei nada sobre a Bíblia. Meu Deus, eu me sinto tão pequena diante, né? A minha identidade era muito distorcida. E ela falou assim, Rafa, existe uma diferença entre estar desprevenida e despreparada. E desde então eu tenho pego muito essa palavra para mim. Então, hoje, Jesus me lembrou sobre isso, que hoje eu tenho estudado, eu tenho aumentado na palavra, eu tenho dado continuidade a esse estudo. Não é só escutar aqui, porque antes eu só escutava, só recebia, e eu tinha muita vergonha de transbordar. E Jesus ele falou assim: não, chegou o tempo de você transbordar, mas para isso a gente precisa ter intimidade com ele. E ele tem me instruído muito sobre a intimidade. E para mim foi muito claro, sabe? Quando a gente se coloca nesse local de aprender, estar com o coração aberto, a gente pode derramar, porque todas nós temos o que derramar. Então, a mensagem que fica é que não existe mulher melhor aqui do que ninguém. Realmente, a intimidade, hoje eu posso dizer para vocês com convicção que a intimidade não é sobre quantidade de tempo na fé, mas realmente viver mergulhando naquilo que ele quer fazer na nossa vida. Então, em junho, foi mês passado, eu fiz um ano também batizada, eu tive a honra e a graça de me batizar lá na jornada, porque Jesus ele sabia que eu precisava encontrar ele de outras formas, de outros rolês, né? Não era no tempo. E hoje, depois de um ano, poder falar sobre ele, poder receber revelações, é muito gratificante, porque não é sobre o que a gente faz, é sobre o que ele faz através da nossa vida. Então, era isso que eu queria compartilhar. Eu amo muito vocês, amo muito a vida de vocês. Literalmente, vocês se tornaram minhas irmãs. É tão louco porque a gente vive em estados diferentes, mas eu me sinto muito mais conectadas com as irmãs assim na tela do que as minhas irmãs aqui presencialmente falando, sendo que a Rafa está aqui, né? Minha irmã de alma também aqui, presencial, Rebeca também, Jade. Mas enfim, estou aguardando vocês em setembro, quem vem para a jornada, para vocês conhecerem a SES, conhecerem Aracaju e vamos lá. Esse é só o primeiro ano de muitas coisas que Jesus irá fazer na nossa vida. Eu amo demais vocês. É bem como a Rafa falou, é um choro de gratidão. Uma gratidão que não tem como mensurar, assim, queima o coraçãozinho de
Tantas coisas, a gente faz passa um filme, assim, de todas as coisas que a gente viveu. A Paula Santana falou que também é de Aracaju. Teremos Jornada da Alma em Aracaju, em setembro. Foi através da jornada que a gente se conectou. Foi através da jornada que a Rafa tomou a decisão de começar a andar com Jesus. E foi lindo. Eu estava presente na sepultura dela, sepultamento dela, na morte dela, estava lá. Estava lá na morte dela e ela é realmente outra mulher desde então. Muitas coisas já aconteceram. Ela é mamãe agora, gerando uma vida, gestando uma vida. Coisa linda. Somente agradecer pela vida de todas vocês. Hoje a gente estendeu um pouquinho aqui, mas é um momento de despedida de um tempo, então tá tudo bem. A gente tem uma meta de ficar no máximo 30 minutinhos, mas a gente tem um pouco, é desafiador para a mulher ficar 30 minutinhos, né? A gente gosta de falar, a gente está aprendendo a escutar. Eu posso falar por mim, né? Que eu estou aprendendo a escutar. A Ana Paula chegou agora aqui. Eu sou nova aqui, conheci a Cris através do post que apareceu. E me deu uma paz. Coisa boa. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Eu acho que eu já te passei o contato da Carolyn, vocês já estão conversando, né? Para quem está chegando nova aqui, a Carolyn faz parte da equipe dos bastidores, que acolhe vocês, conversa com vocês. Quando Jesus me pediu um novo tempo, me entregou um novo tempo, eu falei, sozinho eu não consigo, me manda as tuas filhas para me ajudar aí, fazer esse suporte, porque eu não consigo fazer tudo sozinha. E a gente declarar que não consegue fazer tudo sozinha, não vem somente uma cura de nós, mas para outras pessoas que às vezes querem servir, querem ajudar, mas não tem a abertura da gente. Quando a gente abre, quando a gente se abre, as pessoas vêm para a nossa vida. Isso ficou muito palpável, principalmente nesse final de semana passado, que eu percebi uma das meninas que foi para a Jornada da Alma pela primeira vez, eu não conseguia abraçar ela, eu não conseguia chegar nela, porque no primeiro dia ela estava fechada. Ela não estava fechada para mim, ela estava fechada para o mundo, ela estava fechada para sentir o amor das pessoas, porque ela estava machucada. E eu falei assim, Jesus, eu já fui essa mulher, que eu não deixava, não permitia ninguém chegar na minha vida, porque eu tinha sido machucada, porque eu tinha muita mágoa, eu tinha muito ressentimento, eu tinha medo de que alguém fosse me machucar novamente. Mas só nos machuca quem a gente permite que nos machuque. A gente pode evitar as coisas, mas a gente também pode ficar aberto para viver e discernir. Novamente, só nos machuca quem a gente permite. Nosso marido só machuca a gente se a gente permitir, as nossas amigas só machucam a gente se a gente permitir. E tudo, no final das contas, foi perceptível para mim também esse final de semana que tudo serve a um grande propósito, um propósito maior do que a gente pode imaginar e ver com os nossos próprios olhinhos humanos. Marinês, tu tá numa vibe aí, tu tá aleluiada, né, Marinês? Eu tô sentindo daqui. Quer compartilhar algo? Tô constrangida aqui, literalmente constrangida. E como é bom a gente estar nesse lugar, sabe? Porque eu me sinto tão grata por estar nesses ambientes, que eu sempre me senti sozinha, assim, nessa jornada. Parecia, assim, que quando eu conversava sobre algo, as pessoas não me entendiam, e agora eu tô na tribo certa. E nós temos várias tribos, nós temos essa aqui, nós temos a comunidade, nós temos a jornada, nós temos o mapa, nós temos tantas pessoas que estão dispostas, disponíveis para agregar na vida do outro, que eu fico pensando assim, Deus, por que eu fiquei tanto tempo longe, sabe? E
É tão bom, Cris, é tão bom ter pessoas como você, vocês todas, né? Mas a tua obediência me constrange. E eu sei que está chegando um novo tempo e vai acontecer no tempo dele, quando eu me permitir também. Então, obrigada, Cris, por ser esse espelho de uma coisa tão boa, sabe? Muito bom. Então, só tenho a agradecer. Marinês, tu já tá fazendo. Só que tu não tá nem percebendo que tu já tá fazendo. Tu já tá vivendo. Tu já entrou na onda. Tu já entrou no barco. Tu já entrou de cabeça, corpo, tudo. Tu já tá dentro do rolê. E no final das contas, todos os destra, jornada, tudo é a mesma coisa. A mensagem é a mesma, só muda o mensageiro. Eu estou entregando a mensagem de uma forma, a Bruna está entregando a mensagem de outra forma, o Denis está entregando a mensagem de outra forma, e no final das contas, a gente está todo mundo no mesmo barco. E daí, quando tu entra no barco e tu começa a deixar Jesus conduzir esse barco, que tu já está fazendo isso, mas tu nem percebeu, tu já tá tão dentro que tu nem percebeu que tu tá dentro. Daí tu vai percebendo que a tua mensagem, ela importa e tu já tá fazendo o que precisa ser feito. Tu já tá falando tua mensagem, tu já tá vivendo o que precisa ser vivido. Tu não vai viver no futuro, tu já tá vivendo no presente. E quanto mais rápido tu virar essa chavezinha e falar, caracas, eu já tô fazendo. Antes que eu não fazia, agora eu tô fazendo. Se tu olhar para tu um ano atrás, um pouco mais, volta, rebobina um pouco. Tu não estava fazendo, agora tu tá fazendo. Lembra quando tu me perguntou a respeito do jejum? Eu não vou entrar para fazer, porque se eu entrar para fazer alguma coisa, eu vou fazer. Então, antes de tu entrar, tu já tinha tomado a decisão, tu já estava no barco. Só que existe uma mentira que está sendo contada dentro de ti e tu tá acreditando nela. Tu tá permitindo ficar assim nela. Hoje tu vai fazer isso aqui, ó. Solta. Fala para ti mesmo, eu já tô fazendo. Porque não é para qualquer mulher. Tá dentro de uma comunidade, fazendo jejum, todo domingo de manhã, 7 horas na destra. Tu acha que isso é para qualquer mulher? Não é. Tu já é um tanto quanto corajosa. Só que tu não consegue te ver. Daí Jesus colocou eu na tua frente para esfregar na tua cara o quão corajosa tu é, porque tu já tá fazendo o que precisa ser feito. Entende? Por isso que constrange. A tua presença também me constrange. Porque o que tu carrega é grandioso. Quando tu ora, me constrange. Porque a tua oração é poderosa. Só que a gente não consegue reconhecer na gente o que a gente carrega. Daí Jesus bota outras filhas, outras irmãs na nossa frente para mostrar pra gente quem a gente é. E o que tu vê em mim, tá tudo em ti. Tanto as coisas que tu gosta de ouvir de mim, quanto as coisas que tu não gosta de ouvir de mim. Tudo tá em ti. Pega que é teu. Te amo, meu amor. Te amo muito. Carolyn, quer falar alguma coisa? Primeiro, né, que, como a Rafa falou, a gente está desde o início do tempo de mesa. Eu sou testemunho, literalmente, né, do que Jesus começou a fazer na minha vida através do tempo de mesa. E estar, permanecer, foi a maior cura de que eu não conseguia fazer nada, continuar nada, concluir nada. Então, o tempo de mesa me ensinou sobre isso, permanecer. Que a permanência, ela só depende de nós querer estar. Não tem outra chave. E dividir também, Marnes, porque eu já falei contigo isso, mas quero declarar aqui para todos, tu transforma a nossa vida. Se tu acha que tu ainda não faz nada, desde o primeiro dia que eu te vi num ciclo 3, que tu falou algo, eu olhei e cara, eu tenho muito que aprender com ela.
e quando a gente se conectou na jornada, e hoje, quando a gente tem essa oportunidade, só de a gente ver a tua evolução, o teu permitir, isso transforma. Assim como tu é constrangida pela Cris, nós também somos constrangidas por ti. Porque é lindo ver. A gente que tem essa alma de amar a transformação das pessoas, porque a gente ama a nossa transformação, não tem como não ver. E o que a gente mais aprende é o quanto que a gente não reconhece a nossa própria transformação. É muito mais fácil reconhecer a transformação do outro. Então, ontem a gente teve no Mapa Estratégico exatamente sobre isso, né? Celebrar tudo que a gente já conquistou, tudo que a gente já evoluiu, porque foi muita coisa. A Caroline, a Rafa, a Marinesa, a Tômela, todas as mulheres que estão aqui há um ano, nós não somos mais a mesma. Eu, inclusive, tenho uns 10 quilos a menos, só para começar por aí. Então, é realmente os pesos que a gente tem soltado. Então, Mari, te olha no espelho, literalmente, e celebra, porque a tua transformação, ela transforma. Tu não precisa nem abrir a boca, mulher, para tu ver o poder que tu tem. Presença forte. Bom, mulheres, eu vou finalizar aqui e encerrar. Nós nos vemos na Destra, domingo, 7 horas da manhã. A gente geralmente envia o link, no tempo de mesa mesmo, ali a gente envia o link do encontro da Destra. Faz um esforço, vale a pena. Toda Destra eu acesso algo muito profundo, assim, algo é liberado para minha vida e para a vida de todas as mulheres que se colocam disponíveis, dispostas, de coração aberto para estar, tanto na Destra quanto todos os dias no tempo de mesa. Então, todas estão convidadas, que está chegando agora. Ana Paula está convidada. Amanhã a gente vai colocar o link ali. Seja muito bem-vinda aqui. Você não vai ser apontada e julgada, pelo contrário, vai ser acolhida. A gente vai entender as tuas doideiras, porque a gente também é assim. Então, já sinta-se à vontade, sinta-se em casa, no nosso tempo de mesa, tá? Obrigada pela tua presença. Foi uma honra ver o teu rosto. Já iniciou aqui com a gente, já mostrando o rostinho. Então, gratidão pela tua presença. Luciana Aguiar também. Sejam muito bem-vindas, Grazi Santana. Gratidão pela presença de todas. E tenham todas um excelente final de semana. Até segunda.